E se eu te dissesse que a independência financeira que você tanto deseja não está escondida em um segredo de bilionário, não está guardada em um investimento milagroso, não vai chegar por sorte ou por herança, e que a única coisa que está te impedindo de alcançá-la agora é uma crença que você nunca parou para questionar a fundo? A crença de que riqueza é um destino para poucos escolhidos, que independência financeira é o resultado de circunstâncias perfeitas, do momento certo, do capital inicial que você nunca teve, que é algo reservado para quem nasceu na família certa, escolheu a profissão certa ou simplesmente teve a sorte certa. Mas, e se eu te dissesse que essa crença é exatamente o que mantém você preso? Que a ideia de que independência financeira é mágica, esse pensamento confortável, essa narrativa que você repete para si mesmo, é o mecanismo mais sofisticado de autossabotagem financeira que existe? Porque mágica não tem método, mágica não tem passos. Mágica é algo que acontece com os outros. E enquanto você espera pela mágica, o tempo, o único recurso verdadeiramente não renovável da sua vida, continua sendo consumido. Deixa eu te apresentar alguém. Chame-o de Rafael. 32 anos, emprego estável, salário razoável. Não é rico, mas também não está mal. Todo mês, Rafael recebe seu pagamento, paga as contas, janta fora algumas vezes, faz uma viagem por ano, compra o que precisa e o que não precisa. No final do mês, sobra pouco ou não sobra nada. Rafael sabe que deveria guardar dinheiro, sabe que deveria investir. Leu alguns artigos, viu alguns vídeos, comprou um livro sobre finanças que ainda está na estante com 50 páginas marcadas. Mas o Rafael não age. Por quê? Porque, no fundo, Rafael acredita que para mudar sua situação financeira, algo grande precisa acontecer. Uma promoção significativa, um negócio que deslanche, uma herança inesperada, um investimento que exploda. Ele está esperando pelo momento certo, pela oportunidade certa, pela mágica, e enquanto espera, seu dinheiro não trabalha. Seu patrimônio não cresce, sua liberdade financeira não se aproxima 1 milímetro sequer. Você se reconhece no Rafael? Não precisa responder em voz alta, mas precisa ser honesto consigo mesmo, porque o problema do Rafael, e talvez o seu, não é a falta de dinheiro, não é a falta de conhecimento. O problema é a crença invisível de que independência financeira é um evento, não um processo. Que é algo que acontece, não algo que se constrói. E aqui mora o erro psicológico central. O psicólogo Daniel Kahneman, em suas pesquisas sobre o comportamento humano diante de ganhos e perdas, mostrou que o cérebro humano é extraordinariamente ruim em avaliar consequências de longo prazo. Somos programados para o imediato, o prazer agora, o conforto agora, o gasto agora. Adiar satisfação, especialmente quando o resultado está distante no tempo, vai contra nossa programação evolutiva. Nossos ancestrais que planejavam para décadas à frente não tinham vantagem sobre os que caçavam e comiam imediatamente. O longo prazo era incerto. O hoje era o que importava. Mas hoje vivemos num mundo radicalmente diferente, onde o longo prazo pode ser construído, onde o amanhã pode ser projetado com uma precisão surpreendente, onde existem métodos, não mágicas, mas métodos, para chegar à liberdade financeira com relativa previsibilidade. E é aqui que a história muda. Existe um conceito que eu quero que você grave na memória, um conceito que separa quem constrói riqueza de quem apenas sonha com ela. Eu chamo de a equação silenciosa. A equação silenciosa não é complexa. Ela não exige que você seja um gênio financeiro. Não exige MBA. Não exige capital inicial milionário. Ela exige algo mais raro e mais difícil: consistência radical ao longo do tempo. A equação tem 3 variáveis e elas se multiplicam. Primeira variável: a taxa de poupança.
Existe um estudo fascinante, popularizado pelo escritor e investidor americano conhecido como Mr. Money Mustache, que calculou matematicamente o tempo necessário para atingir independência financeira a partir de uma única informação: o percentual da renda que você poupa e investe consistentemente. Os resultados são chocantes. Quem poupa apenas 10% da renda leva 51 anos para se tornar financeiramente independente. Quem poupa 25%, aproximadamente 32 anos. Quem poupa 50% chega lá em 16 anos. E quem consegue poupar e investir 65% da própria renda pode alcançar a independência financeira em menos de 10 anos. Repara o que isso significa. Independência financeira não é uma questão de quanto você ganha. É uma questão da diferença entre o que você ganha e o que você gasta. É uma questão de taxa, de proporção, de método. O ganhador de 15 mil reais por mês, que gasta 14,5 mil, está em pior situação financeira do que o ganhador de 5 mil reais, que gasta 2,5 mil. A renda é importante, mas o spread, a diferença entre entrada e saída, é a verdadeira alavanca da riqueza. Charlie Munger, o sócio de décadas de Warren Buffett, dizia com a objetividade brutal que o caracterizava: gaste menos do que ganha, invista a diferença, evite dívidas tóxicas, repita por décadas. O resultado é inevitável. Inevitável, não provável, inevitável. É aqui que a equação silenciosa começa a revelar seu poder. Segunda variável: os juros compostos. Albert Einstein, segundo a lenda, chamou os juros compostos de a oitava maravilha do mundo. Independente de quem disse, a afirmação é matematicamente verdadeira. Juros compostos são a força mais subestimada na construção de patrimônio individual. São o mecanismo pelo qual o dinheiro começa a trabalhar por você em vez de você trabalhar pelo dinheiro. Funciona assim: você investe um capital inicial. Esse capital gera rendimento. Esse rendimento reinvestido também gera rendimento. E esse rendimento sobre rendimento começa a crescer de forma exponencial, não linear. No começo, parece insignificante, invisível, decepcionante. Mas o tempo é o multiplicador silencioso. Uma pessoa que começa a investir R$ 1.000 por mês aos 25 anos, com um retorno médio anual de 8%, terá, aos 65 anos, aproximadamente 3,5 milhões de reais. Uma pessoa que começa o mesmo processo aos 35 anos terá, aos 65, aproximadamente 1,5 milhão. O capital investido total é similar. A diferença: 10 anos de juros compostos. 10 anos de método versus 10 anos de espera pela mágica. Naval Ravikant, um dos investidores e filósofos de negócios mais respeitados do Vale do Silício, sintetizou essa ideia de forma poderosa. Riqueza é ativos que trabalham enquanto você dorme. Um negócio, uma carteira de investimentos, uma propriedade geradora de renda, todos são extensões de você que continuam construindo patrimônio nas horas em que você não está trabalhando. O grande salto de mentalidade que a equação silenciosa exige é esse: parar de trocar tempo por dinheiro como única estratégia e começar a construir ativos que trocam valor por dinheiro, mesmo quando você dorme. Terceira variável: a velocidade do início. Esta é a variável que mais dói de encarar. Cada dia que passa sem método tem um custo. Não é um custo abstrato ou filosófico. É um custo matemático, concreto, calculável. Cada mês de postergação é um mês a menos de juros compostos trabalhando ao seu favor. É uma parcela do futuro que você está devolvendo ao acaso. É uma fatia da sua liberdade financeira que você está deixando sobre a mesa. O custo de não começar não é zero. É imenso e cresce com o tempo. Agora preciso te fazer uma pergunta desconfortável. O que está te impedindo de agir? Porque neste momento, uma voz dentro de você já começou a construir argumentos. Meu salário não é suficiente para poupar.
Tenho dívidas que precisam ser pagas primeiro. O mercado está instável. Vou começar quando a situação melhorar. Ainda tenho tempo. Eu ouço isso e entendo. Essas narrativas são reais para quem as vive. Mas preciso ser honesto contigo, com o respeito que você merece. Essas narrativas são mecanismos de proteção do ego, não análises financeiras. Robert Kiyosaki, em Pai Rico, Pai Pobre, identificou um padrão que ele chamou de corrida dos ratos. O ciclo vicioso onde mais renda gera mais gastos, que gera mais necessidade de renda, que gera mais gastos. A maioria das pessoas não está presa por falta de dinheiro. Está presa por um sistema de crenças que normaliza o consumo imediato e patologiza o investimento paciente. Não tenho dinheiro para investir. Muitas vezes traduz, não fiz do investimento uma prioridade antes dos gastos, porque a ordem importa mais do que o valor. Pagar-se primeiro, separar o percentual de poupança antes de gastar qualquer coisa, é um dos princípios mais antigos e mais validados da construção de patrimônio. Ray Dalio, fundador da maior gestora de hedge funds do mundo, a Bridgewater Associates, descreveu o processo de construção de riqueza como uma máquina. Entradas, processos, saídas. Uma máquina que, configurada corretamente, opera com previsibilidade, não com sorte, com processo. E processo é o que separa quem constrói de quem espera. Pensa no xadrez financeiro. No xadrez não existe mágica. Existem peças, regras e princípios estratégicos que, aplicados com consistência, levam à vitória. Um jogador iniciante e um grande mestre jogam com as mesmas peças no mesmo tabuleiro. A diferença é o conhecimento das regras, a visão de médio e longo prazo e a capacidade de executar uma estratégia mesmo sob pressão. Sua vida financeira é esse tabuleiro. Você já tem as peças. A renda que você ganha é uma peça. O tempo que você tem pela frente é uma peça. A capacidade de aprender e executar um método é uma peça. A questão não é se você tem peças suficientes. A questão é se você aprendeu a jogá-las. Porque jogadores que esperam pela jogada perfeita geralmente perdem para jogadores que fazem jogadas consistentes. Agora quero que você imagine dois Rafaéis. O primeiro Rafael, o original, continua esperando, continua gastando o que ganha, continua acreditando que algum evento vai mudar tudo. Em 10 anos, ele está no mesmo ciclo. Em 20 anos, começa a entrar em pânico. Em 30 anos, a aposentadoria que ele imaginava não existe nos números que ele tem. O segundo Rafael, o Rafael do método, decidiu a partir deste mês poupar 20% da renda antes de qualquer gasto. Não é um número perfeito, não resolve tudo de uma vez, mas é um começo real, com consistência real. Em 5 anos, o segundo Rafael tem um patrimônio investido que começa a gerar renda passiva. Em 10 anos, essa renda cobre parte significativa das suas despesas mensais. Em 15 anos, ele tem a liberdade de escolher, continuar trabalhando porque quer, ou parar porque pode. A diferença entre os dois Rafaéis não é talento, não é sorte, não é renda inicial, é método, é a decisão de tratar a construção de riqueza como um processo sistemático, não como um evento aleatório. É a escolha de agir hoje com os recursos que você tem, não amanhã com os recursos que você imagina ter. E aqui chegamos ao ponto de transformação que eu quero que você carregue para fora deste vídeo. Independência financeira não vai chegar porque você merece. Não vai chegar porque você trabalha duro. Não vai chegar porque você quer muito. Todas essas coisas podem ser verdadeiras e ainda assim serem insuficientes sem método. Mas com método, ela é quase inevitável. A mudança que a equação silenciosa exige não é financeira, é de identidade, é
Parar de ser alguém que é controlado pelo dinheiro, que reage, que gasta, que espera, que teme, e começar a ser alguém que entende o jogo, que joga com intenção, que constrói com paciência. Essa é a transição mais poderosa que você pode fazer na sua vida financeira. Não é a maior transferência bancária, não é o melhor investimento, é a mudança de como você se vê em relação ao dinheiro, de peça para jogador, de espectador para arquiteto, de esperança para método. O Rafael que você vai se tornar daqui a 10 anos depende do que você decide ser hoje. Não amanhã, hoje. Se este vídeo fez alguma coisa acontecer dentro de você, uma faísca, uma dúvida sobre suas escolhas, uma vontade de mudar a trajetória, escreve nos comentários: eu jogo com método. Não é para o algoritmo, é para você mesmo, porque declarar em voz alta uma mudança de mentalidade é o primeiro ato de quem começa a construir. Inscreva-se no canal. Aqui não existe coach financeiro com fórmula mágica. Aqui existe filosofia, comportamento e mentalidade de quem constrói riqueza de forma consciente. Porque independência financeira não é um sonho reservado para os sortudos. É um método. E o método começa agora.